Acelerando o Agro com Paulo do Carmo. Mais uma vez o nosso Acelerando o Agro com o professor e pesquisador Paulo do Carmo Martins. Professor, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, prazer em falar com você nesse miolo de feriado que nós estamos tendo, com esse friozinho muito convidativo para que a gente fique debaixo da coberta. E tomando um vinhozinho, né? De claro. noite. Opa. Essa hora não, de noite. Essa hora não, de noite, isso aí. Bom, o professor Paulo do Carmo, hoje nós vamos introduzir o assunto através de uma informação que foi divulgada pelo Valor Econômico. A edição impressa do Valor Econômico divulgou que o PIB do primeiro trimestre surpreende, cresce 0,8%, mas o restante do ano é uma incógnita. E antes de chamar o professor Paulo do Carmo, eu quero só destacar, porque eu não vou ficar trazendo números aqui não, porque acabam confundindo a gente, né? E é um assunto mais para economistas, como o professor Paulo do Carmo. A agropecuária está em nível bem próximo ao do primeiro trimestre de 2023, que foi o recorde. Mas a indústria ainda está 7,2% abaixo do terceiro trimestre de 2013, que foi o seu pico. Professor, explica para a gente esses números que são divulgados, essas análises, essas informações com relação ao PIB, o agronegócio, enfim, indústria, a relação disso tudo e como que o agro é importante nesse processo. Marcelo, essa é uma conversa muito boa e parece que é coisa complicada, mas não é. Todos os países do mundo ficam acompanhando para saber se a produção e a renda estão crescendo ou estão caindo. E a forma da gente fazer isso no mundo inteiro com a mesma metodologia é o que a gente chama de PIB, é o Produto Industrial, Produto Interno Bruto. Sim. Quem faz isso é o IBGE. Então o que considera? Considera tudo que é produzido, tudo que você pode imaginar. Tá. Tem maneira de fazer isso assim bem sofisticado. O dado que a gente tem é que o Brasil cresceu ano passado, no ano inteiro, cresceu bem, cresceu 2,9%. Isso é bom, porque a população está crescendo aí 0,8%, 0,9% ao ano. Isso quer dizer que, na média, nós ficamos mais ricos. A renda per capita cresceu no ano passado. Sim. E nesse primeiro trimestre, houve também um crescimento bom, crescimento de 0,8% no primeiro trimestre. Normalmente não é uma época muito fácil de crescer. Aí eu chamo a atenção para uma coisa assim que a gente precisa internalizar, nós, principalmente as pessoas mais urbanas. O agronegócio, na verdade, não é só a parte rural, é a parte rural e aquilo que vem da zona rural e é processado e comercializado. Então, Sim. o PIB do agronegócio significa considerar até lá no supermercado. Tá. Daí, isso dá 25% de tudo que a gente produz no Brasil. Mas, na forma como o IBGE faz, porque é mundial, e nem todo país do mundo tem o agro é tão importante como o nosso, só ficando na agropecuária, você vê como é que impacto que deu. Cresceu 11,4%, desculpa, 11,3%, se a gente 11,3. anualizar o que cresceu no trimestre. Sim. E aí a indústria, olha, a indústria, quando eu falo indústria, eu estou falando da indústria, inclusive a indústria do agronegócio junto. Também. A indústria teve uma retração, isso é sinal que a indústria brasileira está indo mal, porque mesmo a indústria do agronegócio dando a contribuição positiva, a indústria está caindo. E o serviço cresceu também bastante. Sim. Cresceu 11,4%. Então, resumindo, nós estamos numa estrutura em que os serviços, que também envolvem um pouco de agro, estão crescendo, a indústria está decrescendo no Brasil, isso não é de agora, vem de anos, e o agronegócio, que é formado pelo agropecuário, pela indústria agropecuária e pelo serviço agropecuário, o agronegócio vem puxando. E aí, Marcelo, eu queria assim, é uma pena que a boa parte dos municípios brasileiros e das regiões brasileiras não percebe a importância, e eu estou falando isso porque nós temos até um processo eleitoral esse ano, é época da gente renovar compromissos, não percebe a importância que o agro, a população não percebe a importância que o agro tem para gerar emprego e renda. Até aqueles segmentos que, em princípio, ninguém lembra que tem a ver com o agronegócio, se beneficiam. Por exemplo, você vai ter mais recursos para lazer,
vai ter mais recursos para comprar um carro novo, você vai ter mais recursos até mesmo para procurar psicólogo, que são despesas que você pensa duas vezes, comprar imóvel, quando o agronegócio vai bem, porque ele impulsiona a economia e impulsiona principalmente no interior do Brasil. Sim. Professor, quer acrescentar algo para a gente finalizar o nosso assunto hoje sobre o agronegócio? Sim, eu tenho percebido uma interiorização de questões relacionadas ao chamado agronegócio. Tem muita gente que acha que agronegócio é só soja. Eu volto a repetir, não é. Eu tive a oportunidade de ver o que o Ceará está fazendo, prefeitos de cidades pequenas, muito pequenas, mas que perceberam que é muito difícil você levar uma indústria, uma empresa de tecnologia para o interior, porque as empresas tendem a ficar em locais onde já existem empresas similares. Então, já o agronegócio não, ele acontece naturalmente, sem apoio. Com apoio de governo federal, governo estadual e municipal, as coisas mudam muito. E governo municipal tem um papel fundamental, porque nós temos que lembrar que as estradas vicinais, isso não tem para quem delegar, é papel das prefeituras. Manter as estradas funcionando, parece que não, mas é uma senhora ajuda para quem está na atividade rural, e com isso há uma motivação para não migrar de lá, para ficar lá. Se você tem condição de ter qualidade de vida onde você mora, e renda, e produção e renda, para que você vai migrar? Exatamente. Então, acho que as prefeituras precisam ter esse compromisso cada vez mais renovado de apoiar a produção agrícola e apoiar o produtor e a produtora rural, Com que certeza. fazem diferença no Brasil. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para você. Muito obrigado. Um abraço. Professor Paulo do Carmo Martins, Acelerando o Agro. Acelerando o Agro com Paulo do Carmo.